E a série The Last of Us volta aos trilhos para o quarto episódio. Vamos contar como é que foi com spoiler depois da vinheta. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop. Estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. The Last of Us quarto episódio já está disponível no HBO Max e temos tudo voltando ao básico, né? Depois do terceiro episódio, que a gente contou a história de dois personagens completamente fora da linha principal da história, mas que eu repito aqui uma coisa que eu falei no último vídeo, aquela história dos dois e principalmente a carta que ele deixa, que é importante, que é forte por conta do que a gente assistiu no episódio, aquela carta dá pro Joel outra perspectiva, algo que a gente vê voltando nos episódios sempre, que é propósito. Qual o seu propósito? A Ellie, nesse episódio, nesse quarto episódio, vira e fala pra ele, se você não se apega a nada, como é que você mantém sua vontade de viver? É um dia após o outro, sem nada acontecer, sem nenhum objetivo, sem chegar em nenhum lugar, sobrevivência pela sobrevivência? E é isso que começa a mudar na cabeça do Joel. Ele ficou muitos anos fechado, desde a morte da filha, da Sarah, sem se abrir pra ninguém, se abrir emocionalmente com ninguém, se apegar a nada. Inclusive o relacionamento dele com a Tess é um relacionamento de parceria, mas desprovido completamente de paixão e apego. Ele agora começa com a morte da Tess, tendo um fator também nisso, a carta, o que aconteceu com o Bill e o Frank, e agora ele começa a se abrir novamente, ele começa a se preocupar novamente, tendo a Ellie como foco desse retorno gradual à humanidade, à sua própria humanidade. O que vai trazer diversos problemas, porque é isso também. São duas coisas, na verdade, que o Bill diz que são muito importantes para a série. Primeiro, eu nunca tinha tido medo até te conhecer. Joel não tinha medo de nada. Pegava as crianças mortas, jogava no fogo e dane-se. Não tinha medo de nada, não tinha medo de morrer, não tinha medo de viver. E agora ele começa a ter uma razão para viver e uma razão também para ter mais um trauma, mais um arrependimento. E outra coisa que o Bill fala que é muito importante é: eu tenho mais medo das pessoas do que dos infectados, porque os infectados são previsíveis, as pessoas não. As pessoas são fingidas, as pessoas mentem, as pessoas enganam. E é isso aí que é tratado nesse episódio, que é um episódio onde os instaladores e a própria Fedra, o governo fascista de The Last of Us, são colocados em segundo plano. O vilão desse episódio é realmente o povo. As pessoas que sobraram numa zona de quarentena em Kansas City tomaram o poder, expulsaram a Fedra e fundaram uma milícia. E é essa milícia que vai bater de frente com o Joe e a Ellie. Eles estão em fuga, conseguiram o carro do Bill, estão viajando pelos Estados Unidos, vão de Boston até Kansas City, que é uma viagem longa. Originalmente é Pittsburgh, que é mais perto, mas fizeram um pouco mais longo para Kansas City. E lá em Kansas City acontece isso, eles param o carro para, porque quando teve a fuga, a debandada de gente das cidades, devido às infecções, muitos carros pararam no meio da estrada, e acontece ali, tem um caminhão virado que não dava pra passar ninguém pelo túnel, e o Joe resolve, ao invés de pegar outra autoestrada e dar uma volta maior, ele resolve pegar um atalho por dentro da cidade e sair do outro lado. Mas aí eles se perdem no mapa, e aí acabam sendo vítimas de uma emboscada. Mas antes disso, eu quero falar do relacionamento da Ellie e do Joe, que vai se construindo aos poucos. Você vê que o Joe vai ficando cada vez mais preocupado com ela, ele é preocupado dela ter arma ou não, as revistas do Bill, que é uma cena retirada totalmente do game. Aliás, vários diálogos desse episódio também são retirados exatamente como no game. Inclusive a reação, o jeito que os atores interpretam é muito parecido com o do game. O Pedro Pascal disse que não jogou o jogo, justamente para não ser afetado pela primeira interpretação do personagem, mas parece que ele jogou, porque é muito semelhante. Até as pausas e os respiros estão todos colocados no mesmo lugar. E a construção
do relacionamento dos dois vai começando a ficar mais e mais profunda. Não só nos cuidados que ele tem para ela, mas também do jeito que ela conversa com ele, como é que ela vê ele já como uma figura paterna cada vez mais presente, e ele a vê como a filha que ele perdeu cada vez mais. O livrinho de trocadilhos é muito importante, tá no game exatamente, inclusive as mesmas piadas são feitas. Quero abrir um parênteses aqui para parabenizar o pessoal da tradução, que na legenda e na dublagem conseguiram tirar leite de pedra para fazer as piadas fazerem sentido. E no fim, quando o Joe ri da piada da Elle, quando ele não consegue segurar o riso, ele já estava batalhando para segurar o riso há algum tempo, ali você vê que ele realmente está abrindo o coração, abrindo a vida para alguém cuja a segurança ele vai se importar e que ele vai lutar por ela, o que vai degringolar na resolução do game, que quem jogou sabe. Então eles sofrem essa emboscada, eles batem o carro e tem que fugir pela cidade abandonada e encontrar um lugar seguro para dormir. Eles sobem num prédio, 30 andares de escada. Eles sobem nesse prédio, mas antes eu quero falar um pouquinho das cidades, das estradas, das coisas abandonadas, de um planeta fantasma que surgiu, que está no game também, e é muito angustiante ver as coisas abandonadas, os carros, os caminhões, as caixas, de toda uma civilização que morreu naquele mundo. E isso é muito chocante de assistir. Mas voltando ao escritório, o prédio, os escritórios que eles sobem, lá em cima eles dormem, é curioso, porque o Joe joga vidro no chão, para quem entrar ele ouvir o barulho do vidro quebrando. Só que a Ellie comenta que ele é surdo de um ouvido. E ele dorme sempre de um lado, só, para poder ouvir melhor. Só que você vê nesse episódio que ele rola. E ele tá virado do lado oposto quando chegam mais dois personagens que acordam eles, pegam eles desprevenidos e aí abre o caminho para o próximo episódio. Vou falar agora de uma personagem que não tá no game, é a Caitlyn, e que é a líder dessa milícia de humanos que tá caçando nesse momento não só o Henry, que acorda o Joel, mas também tá caçando agora os dois que mataram um rapaz. E a Caitlyn mostra que é capaz de tudo, que é capaz de últimas consequências, e que tem sangue frio quando ela mata o médico, sendo que os médicos são a categoria profissional mais valiosa do universo de The Last of Us. E como ela sabe que o médico dedurou, ela executa o médico mesmo, sabendo que poderia precisar dele no futuro. Então é uma forma de entregar a personagem como uma pessoa que é capaz de fazer qualquer coisa e superar qualquer consequência para fazer o que acha que tem que ser feito. E agora nós temos um quarteto, o Joe e a Elle agora se juntam ao Henry e Sam, que vão tentar escapar da cidade sendo caçados por esse grupo paramilitar que tomou a cidade, inclusive usando parte dos capacetes, dos coletes da Fedra, as armas, e vai ser uma fuga alucinante no próximo episódio de Last of Us. O que você está achando? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.